Conselho Nacional de Justiça apresenta ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em sessão extraordinária, Cadastro Nacional de Presos. E você vai ver também. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, libera contas do governo de Minas Gerais que estavam bloqueadas pela União. Julgamento do ex-deputado Carli Filho, acusado das mortes de 2 jovens em atropelamento, entra no segundo dia em Curitiba. Segunda turma do Supremo quer que Procuradoria-Geral da República esclareça vazamentos de colaborações premiadas da Odebrecht. E ministro Luiz Roberto Barroso é empossado ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, liberou as contas do governo de Minas Gerais no valor de 122 milhões de reais. Os valores estavam bloqueados pela União. Aline Barcelos conta pra gente os detalhes dessa decisão. Boa tarde para você. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O bloqueio ocorreu por conta de possíveis pendências referentes ao financiamento de dívidas do Estado de Minas Gerais com a União. Segundo relatos do Estado, para que ele conseguisse aderir a esse financiamento, seria necessário abrir mão de qualquer ação judicial envolvendo a União. O Estado disse que fez isso, mas a Secretaria do Tesouro Nacional alega que há um mandado de segurança em aberto tramitando no Judiciário. O Estado disse que houve a desistência desse mandado de segurança e que isso, inclusive, já foi homologado aqui no STF. Diante da divergência e do choque de entendimento, a ministra Rosa Weber decidiu pela liberação dos recursos para que serviços essenciais, como o pagamento de salários de servidores, não fiquem prejudicados. Érica. Obrigada, Aline. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal quer que a Procuradora-Geral da República esclareça os vazamentos de colaborações premiadas da Odebrecht. No início da sessão, o ministro Edson Fachin informou dados dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Agora, em fevereiro, ele completou 1 ano à frente da relatoria após o falecimento do ministro Teori Zavascki. O levantamento aponta que, atualmente, 5 ações estão em andamento, 2 foram enviadas para o ministro revisor, outras 2 estão em diligências finais, além de 50 inquéritos sem denúncias da PGR. Nesse mês de fevereiro foi quando assumi a relatoria, completando, portanto, 1 ano. Esse foi o ensejo da remessa dos dados. O vazamento de informações sigilosas da delação premiada de executivos da Odebrecht também foi tema da pauta da segunda turma. Os ministros determinaram que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre quais os procedimentos adotados para evitar a divulgação desses dados. Tem uma enorme preocupação com esses vazamentos de dados processuais que estão cobertos pelo sigilo, pelo segredo de justiça. Eu mesmo recentemente determinei à Polícia Federal que abrisse um inquérito de vazamentos de informações que foram passados para a imprensa antes mesmo do processo ter aportado nesta Suprema Corte. Ainda na sessão, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do processo contra o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e o executivo da Petrobras, Djalma Rodrigues. Eles foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo condenou o senador Assir Gurgax por crime contra o sistema financeiro. A pena é de 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto. A acusação, fraude para conseguir financiamento de R$1,5 milhão de reais no Banco da Amazônia para renovar a frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte gerida pelo senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Segundo a denúncia, o parlamentar se apropriou de R$525 mil e, com o restante, comprou ônibus velhos em vez de novos, prestando contas com notas fiscais falsas. O dinheiro proveniente do empréstimo foi utilizado para quitar despesas diversas da prevista no contrato. Ademais, foram falsificados documentos referentes aos veículos, bem como notas fiscais e faturas, o que foi pericialmente demonstrado. Os ministros condenaram o senador a 4 anos e meio de prisão, em regime semiaberto, por crime contra o sistema financeiro. Também suspenderam os direitos políticos dele. A decisão sobre a perda de mandato ficou para o plenário do Senado. O acusado agiu de forma premeditada
para realizar a prática criminosa por intermédio de pessoa jurídica, da qual figurava como protagonista. Os ministros ainda aceitaram a denúncia contra o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. Agora ele é réu e vai responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de receber R$100 mil de propina em troca de destinar emendas parlamentares para a compra de ambulâncias para vários municípios do estado. De acordo com a denúncia, a propina era paga pela empresa Planam, que vendia os carros a preços superfaturados. A meu juízo, a denúncia descreveu a conduta do acusado de acordo com as circunstâncias de fato conhecidas. A clara menção aos delitos imputados, a forma de execução, ao resultado alcançado e aos resultados pretendidos, aos vínculos subjetivos entre os participantes e o papel desempenhado pelo acusado nos delitos descritos. A primeira turma também julgou o caso do doleiro Faed Trabucci por fraudes em fundos de previdência de servidores de prefeituras de 9 estados e do Distrito Federal dentro da Operação Miqueias. Essa operação investiga um esquema que teria desviado pelo menos R$50 milhões dos benefícios. O doleiro faz parte de um grupo de 43 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi preso em 2016 e solto um mês depois. Agora, os ministros julgaram o mérito do habeas corpus. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que Faed deveria permanecer solto. No caso concreto, não houve prisão em flagrante. E as imputações são de simples imputações, falsidade ideológica, corrupção e integração à organização criminosa. O julgamento empatou, mas depois da manifestação do ministro Luiz Fux, a turma decidiu converter a prisão preventiva em medidas cautelares. O julgamento de Carly Filho foi retomado hoje. O ex-deputado estadual é acusado de matar 2 jovens em 2009 numa avenida em Curitiba, no Paraná. Ontem foi o primeiro dia do júri popular. O julgamento do ex-deputado estadual do Paraná, Carly Filho, é no Tribunal do Júri em Curitiba. E a expectativa é que a sentença seja proferida ainda hoje. Ontem, no primeiro dia do júri popular, Carly admitiu que é culpado, que errou ao beber e dirigir. O ex-deputado se defendeu e disse que as pessoas que o conhecem sabem a índole que ele tem. E negou que estava fazendo racha na noite do dia 7 de maio de 2009, quando dirigia com velocidade entre 161 e 173 km por hora, de acordo com laudos periciais feitos posteriormente. O carro de Carly voou pela avenida e caiu em cima de um outro veículo, onde estavam 2 jovens que morreram na hora. Eles tinham 20 e 26 anos. Carly Filho estava com a carteira de habilitação cassada, com 130 pontos e 30 multas, sendo 23 por excesso de velocidade. O ex-deputado foi o último a ser ouvido. Falou por 20 minutos, pediu perdão às mães que ficaram no julgamento até o fim e disse que jamais teve a intenção de matar. Depois de quase 8 horas, a sessão terminou com o depoimento de 6 testemunhas e do interrogatório do réu. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O ministro Luiz Roberto Barroso assinou o termo de posse após ser chamado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Declaro empossado no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Gilmar Mendes, que terminou o segundo biênio no TSE no começo de fevereiro. É um acadêmico e tem um espírito público singular, mercê de ser um homem dedicado à função, conforme nós temos oportunidade de vivenciar na turma que nós trabalhamos em comum no Supremo Tribunal Federal e no plenário. O magistrado é doutor em Direito Público e professor de Direito Constitucional. Luiz Roberto Barroso está no TSE desde setembro de 2014 como ministro substituto.
Ele também é autor de diversos livros sobre direito constitucional e de artigos em revistas especializadas do mundo inteiro. O ministro Luiz Roberto Barroso traz a sua imensa bagagem acadêmica, a sua experiência agora como magistrado, já participou aqui como ministro substituto de diversos julgamentos, já mostrou que entende da matéria e, com certeza, o Tribunal Superior Eleitoral ganha muito com sua excelência, com a sua experiência, com seu equilíbrio. Após receber os cumprimentos no Salão Nobre do TSE, o ministro falou sobre a expectativa de uma agenda de trabalho ligada à reforma política. Considero que política é gênero de primeira necessidade, não é possível construir um país sem política. Eu sou empenhado em melhorar a qualidade da vida política no Brasil, vocês todos sabem. Sou empenhado em avançar a agenda da reforma política. Já tivemos avanços importantes com a proibição de coligações em eleições proporcionais, com a cláusula de barreira, mas acho que é preciso ainda avançar mais, é preciso uma reforma política que barateie o custo das eleições, que aumente a representatividade política do parlamento e que facilite a governabilidade. Eu acho que essa é uma agenda inacabada. E você vai ver ainda nesta edição. Código Florestal, Registro Civil, FGTS e honorários advocatícios estão na pauta da sessão plenária do Supremo desta tarde. Voltamos já já. Código Florestal, Registro Civil, FGTS e honorários advocatícios estão na pauta da sessão plenária do Supremo desta tarde. Vamos conferir. Ordem Social abre a pauta de julgamentos da tarde desta quarta-feira com o retorno das 5 ações onde se discute a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal que tratam dos chamados espaços territoriais especialmente protegidos. O julgamento conjunto teve continuidade na semana passada e hoje será retomado para o voto do ministro Celso de Mello, o último a se manifestar. O segundo tema da pauta é direitos fundamentais, com 2 processos. Uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, onde se debate a possibilidade de se reconhecer o direito dos transexuais, que assim o desejarem, à substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de mudança de sexo. Encerra a pauta do dia um recurso extraordinário e 4 embargos de divergência em recursos extraordinários, todos sobre o tema matéria processual. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a consultora jurídica Gisele Reis está ao vivo com a repórter Aline Barcelos para comentar a pauta de hoje. Aline, pode falar com a Gisele aí. Érica, ela está aqui ao meu lado e a gente já vai comentar sobre a pauta de hoje, que está bem extensa, não é, Gisele? Será que o julgamento de algum desses processos pode ser concluído hoje? Realmente, Aline, ao todo nós temos 12 processos que podem ser chamados a julgamento. Dentre esses processos nós temos ações diretas de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e diversos recursos extraordinários, alguns inclusive com repercussão geral reconhecida. Eu acredito que no que diz respeito ao Código Florestal, esse julgamento deve ser concluído sim, até porque nós temos aí 5 ações que estão sendo julgadas, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade sobre esse tema, todos da relatoria do ministro Luiz Fux, e por enquanto só falta o voto do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, que provavelmente vai desempatar uma série de questões que acabaram empatadas até agora, porque nós já temos 10 votos dos ministros até então só falta o ministro Celso de Mello. Então há sim uma possibilidade grande de que o Supremo Tribunal Federal efetivamente conclua o julgamento do Código Florestal, da constitucionalidade do Código Florestal, em questionamento de diversas questões, como por exemplo a questão da anistia, que foi na verdade concedida em relação a um programa um programa ambiental previsto no Código Florestal para aqueles produtores que aderirem ao programa. Eles teriam uma série de benefícios. Dentre esses benefícios, algumas punições, eles não seriam punidos nem no âmbito administrativo, nem no âmbito do direito penal. Agora, sobre a alteração de nome e gênero dos transexuais no registro civil, o julgamento será retomado em que fase, Gisele? Bom, sobre esse assunto, Aline, nós temos 2 processos que estão na pauta.
Um é uma ação direta de inconstitucionalidade e o outro é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade, a relatoria do ministro Marco Aurélio, e ele deve apresentar o seu voto. Então, o processo ainda está na fase inicial de análise. A ação, já houve a manifestação das partes que ingressaram com a ação, daqueles que foram admitidos no processo como amigos da Corte, da Procuradoria-Geral da República, mas falta o voto do ministro Marco Aurélio. Em relação ao recurso extraordinário, nós já temos 5 ministros que já votaram. O ministro Dias Toffoli é o relator. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio. Será certamente um julgamento em conjunto. Agora tem ainda um assunto de interesse para muita gente, que é o FGTS. Explica para a gente, né, do que se trata. Bom, sobre esse assunto, nós temos recursos extraordinários que tratam sobre esse tema, inclusive com repercussão geral reconhecida. O que se questiona, a Caixa Econômica Federal questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que tem sede em São Paulo, e o tribunal ele determinou que a instituição financeira efetuasse o pagamento das diferenças da correção monetária em relação às contas vinculadas do FGTS em razão dos planos econômicos. A Caixa Econômica entende que ela quer, na verdade, não se sente obrigada a pagar essas correções por entender que elas ofendem até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi adotada em um outro recurso extraordinário. Então a Caixa argumenta que em razão dessa decisão do recurso extraordinário tomada pelo Supremo Tribunal Federal e também levando-se em consideração um dispositivo do Código de Processo Penal, haveria então, caso a Caixa Econômica continue sendo obrigada a pagar essas correções na forma como foi determinada pelo TRF, haveria ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Agora, quando um recurso tem repercussão geral, o que isso impacta para a sociedade? Aline, a repercussão geral, ela, na verdade, ela acaba tendo impacto fundamental para a sociedade, porque são processos selecionados e que representam uma grande controvérsia no âmbito do judiciário. Então, escolhe-se um processo que tenha uma representatividade, seja do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico, e a partir do julgamento daquele caso concreto, o Supremo fixa uma tese e essa tese vai ser replicada, vai ser aplicada em todas as demais instâncias do judiciário. A exemplo, por exemplo, desse caso que eu acabei de mencionar sobre FGTS, nós temos ao todo mais de 700 processos que estão sobrestados, ou seja, a análise deles foram suspensas, e aí com a decisão do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento será aplicado em todos esses e todos os demais que porventura vierem a surgir no judiciário. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Gisele. Voltamos ao estúdio com você, Érica. Obrigada, Aline. Obrigada, Gisele, pelos esclarecimentos. O ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou por 60 dias o inquérito que investiga o presidente Michel Temer para apurar vazamento de informação sigilosa. A suspeita é de que houve pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos. Segundo a investigação, o presidente da República, Michel Temer, estaria envolvido no trâmite que favorece a empresa Rodrimar, concessionária de terminais portuários. Ainda na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido da PGR para expedir ordem judicial impedindo o ex-diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, de se manifestar sobre o inquérito. O entendimento foi de que não há elementos que justifiquem essa medida. Um motorista de transporte escolar acusado de estupro de uma menina de 11 anos vai continuar preso no Amazonas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido de habeas corpus. A defesa entrou com um pedido de liberdade, alegando que o motorista tem 60 anos, é réu primário, possui trabalho e residência fixa e não oferece risco à ordem pública. Além disso, o réu tem um filho de 3 anos que depende dos cuidados dele. De acordo com o processo, o motorista fazia a linha escolar quando desviou o caminho e estuprou a menina. O homem também teria ameaçado a vítima, dizendo que mataria a mãe dela se a garota contasse o que havia acontecido. Por causa do abuso, a adolescente de 11 anos acabou engravidando. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a prisão cautelar do acusado. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca não identificou nenhuma ilegalidade na prisão e também considerou evidente a periculosidade do motorista, comprovada pela gravidade dos fatos, pois, além de ter abusado sexualmente da menina, teria feito ameaças para que não revelasse o ocorrido. Com relação à alegação de que ele precisa cuidar do filho, o ministro observou que o tema não foi debatido pelo Tribunal Estadual e isso impede análise pelo STJ.
O CNJ apresentou nesta quarta-feira o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O ministro Raul Jungmann, que comanda a nova pasta de segurança pública, foi convidado a conhecer o sistema que vai permitir que tribunais de justiça de todo o país controlem em tempo real a situação de cada detento. Na abertura da sessão extraordinária que marcou a apresentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, disse que o cadastro vai permitir o controle de forma eletrônica da situação de cada preso. O sistema penitenciário cresceu em números, em poucas informações, pelo menos com precisão. A crise aumentou. Hoje é a principal preocupação do cidadão brasileiro, talvez, ou uma das principais e mais graves. Ao formular esse cadastro, e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar. Com o novo sistema, o Poder Judiciário em todo o país terá acesso às informações de forma integrada e em tempo real, garantindo transparência, eficácia e rapidez nos atos praticados pelos magistrados. O cadastro vai funcionar da seguinte forma: a partir do momento em que o preso chega ao sistema carcerário, é feito um cadastro e ele recebe um número único, que permite o monitoramento por qualquer tribunal do país, informando aos juízes diversos dados, como, por exemplo, se o preso é provisório ou condenado, se foi expedido alvará de soltura, crimes cometidos em outros estados, idade, gênero, o tempo e os motivos que levaram à prisão, quais detentos são foragidos ou procurados. No futuro, o objetivo é saber o número exato de detentos no Brasil. O desenvolvimento do sistema começou em dezembro de 2016 e foi concluído no fim do ano passado. Até agora, Roraima é o estado que concluiu a implantação de todo o banco de dados. São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Bahia, Sergipe, Paraíba e Goiás também já capacitaram servidores dos tribunais de justiça e estão incluindo as informações no sistema. Até o fim de maio deste ano, o cadastro deve estar funcionando em todo o país. Pouco mais de 41 mil presos já foram incluídos no sistema, a maioria deles em São Paulo. Os crimes mais praticados são tráfico de drogas e roubo. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participou da apresentação. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbárie. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Porque se assim permitirmos, presidente, nós nos igualamos aos criminosos. Nós abrimos a porta para a barbárie. E hoje é tão fácil ouvir discursos que fazem a defesa dos atalhos por fora da lei. Um Estado que combate fora da lei, ou sem respeitar os direitos humanos, o crime se nivela a ele. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Aprovado o nome do desembargador Alexandre Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. É daqui a pouco. O plenário do Senado aprovou o nome do desembargador Alexandre Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Com 53 votos favoráveis, o plenário do Senado Federal aprovou o desembargador Alexandre Luiz Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O magistrado vai ocupar a vaga aberta após a aposentadoria do ministro João Oreste Dallazen. Juiz do trabalho de carreira, o desembargador tem mais de 2 décadas de magistratura e integra o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região desde o fim de 2016. Um sonho que quase virou pesadelo. Uma criança de 10 anos foi impedida de embarcar para a Disney porque estava sem os pais. Só que a empresa aérea não observou que a autorização estava expressa no passaporte da menina. A mãe entrou na justiça e ganhou a causa. A viagem para a Disney era para ser a comemoração do aniversário de 10 anos da neta Sofia. Mas antes mesmo de sair do Brasil, o pesadelo começou. A menina foi impedida de embarcar de Brasília para São Paulo, onde faria conexão e seguiria para Miami. Ela estava desacompanhada dos pais e, segundo a companhia aérea, não tinha autorização judicial para sair do país com a avó,
tios e primos. De acordo com a família, a garota tinha sim liberação para viajar sem o pai ou a mãe e até desacompanhada de ambos. A informação estava expressa no passaporte da menor. A menina chegou a fazer o check-in e só foi impedida de viajar na hora do embarque, já com a mala despachada. A viagem ficou para o dia seguinte, depois que a mãe apresentou a ordem do juiz. Só que aí, a família já tinha arcado com muitos prejuízos. Chegamos em Miami, fui pegar o carro, porque nós tínhamos alugado uma casa em Orlando, que era o nosso destino final. E quando eu cheguei, o carro estava no nome do meu filho, eu tive que refazer um contrato em meu nome, tive outro prejuízo de horário, né? Porque nós atrasamos para a entrada na casa, atrasamos para pegar esse carro e esse prejuízo chegou a quase $300, só do contrato. A família da menina não pensou duas vezes e entrou com uma ação judicial. A companhia aérea não compareceu à audiência de conciliação e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a empresa a pagar indenização por dano moral e material aos autores, no caso, a avó e o tio da criança. Segundo a decisão, o Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal podem instituir procedimentos para que pais ou responsáveis autorizem a viagem de menores de idade. A avó e o tio vão receber cada um R$ 725,38 de dano material e R$ 3.000 de dano moral. Segundo a decisão do TJDF, a conduta da companhia aérea foi abusiva e não observou a legislação. Quem entrou com a ação foi a mãe de Sofia, que é advogada. Ela também quer que a filha seja indenizada, porque teria sido constrangida na frente de outros passageiros. Ela não teve gasto financeiro, dano material, né? O dela foi mais a questão do desgaste emocional mesmo, então é o dano moral. Aí ela ficou perguntando, mas por quê? Ela ficou, avó, por que eu não posso embarcar? Quer dizer, na porta do avião já, então já teve aquele check-in, já estava na fila, entrando para o avião, no avião, né? Na aeronave, quando ela foi vetada, né? E o que diz a menina Sofia depois de tudo isso? Bem, ela conheceu a Disney e não vê a hora de ir de novo. Foi muito boa, eu gostei muito dela, foi ótima. Da próxima vez eu quero ir sem problema nenhum. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.